Olá pessoal, meu nome é Marlon Ricardo, eu sou advogado aqui da MCD Advogados e hoje eu vou conversar com vocês sobre um tema que é do interesse de todo mundo. Será que você baixar uma música da internet é crime? Será que você fazer uma cópia de um CD original é crime? Ou mesmo se você comprar um CD pirata, será que quando você compra um CD pirata no camelô você está cometendo crime? No meu entender, não. E para conversar com você sobre isso hoje, eu vou entrar em vários aspectos, tanto técnico quanto não técnicos, para que todo mundo entenda. Primeiro, temos que falar do princípio da insignificância. O que é o princípio da insignificância? É quando não ocorre tipicidade material. A tipicidade material significa que, apesar de você estar fazendo a conduta que está descrita no tipo penal, apesar de você estar violando o suposto direito autoral que está escrito no Código Penal, essa conduta é muito pequena, então ela não pode ser combatida pelo direito penal, que nós sabemos que é o direito mais forte que nós temos no ordenamento jurídico brasileiro. Por quê? Porque ele mexe com a liberdade do cidadão. Então, você ser processado por um crime é uma coisa muito grave. Então, o crime tem que ser alguma coisa muito grave. Para começo de conversa, a insignificância se aplica por quê? Vamos falar no caso de CD pirata, de você produzir um CD pirata ou de você comprar um CD pirata. Também inclui no caso da música, que você baixa na internet. Hoje em dia, nós temos grandes artistas nacionais e, além de esses artistas não receberem tanto pelos direitos autorais na produção de CDs, eles recebem muito mais com propaganda, com shows. A maioria desses artistas, principalmente desses novos artistas, eu vou citar um exemplo para vocês. O Michel Teló, antes de se tornar esse fenômeno, ele tinha esse tipo de prática, salvo engano, claro. Antes de você fazer um show, antes do Michel Teló fazer um show antigamente, se ele ia fazer um show em Apucarana, no Paraná, por exemplo, ele, antes de ele ir, um dia antes, ia uma van do Michel Teló, chegava em Apucarana, Paraná, e distribuía os seus CDs de forma gratuita, os CDs promocionais que eram feitos justamente para serem distribuídos de forma gratuita. Por quê? Porque as pessoas chegam no show sabendo cantar as músicas, as pessoas chegam no show conhecendo. Sendo que você distribui gratuitamente, mais pessoas vão ter acesso. Então, hoje em dia, um CD original ele tem um custo muito alto. Infelizmente, as gravadoras, os intermediários, os próprios artistas, eles acabam gerando um valor muito alto para o CD original, que acaba ficando fora do alcance das classes baixas, fora do alcance da classe média baixa, ficando no alcance de quem tem um patamar financeiro um pouco superior. Para você alcançar essa classe média baixa, que é, em sua maioria, quem pede a música do artista no rádio, existe o CD pirata. Então, na minha concepção, o CD pirata, na verdade, ele está mais auxiliando o artista do que o prejudicando. Então, se ele está causando um auxílio para o artista, se o artista mesmo já reproduz esse CD de forma gratuita, ele não ganha nada com aquela reprodução, porque o objetivo dele é ficar conhecido e fazer mais shows, o CD pirata ele tem a mesma finalidade do que aquele CD que foi distribuído gratuitamente. Então, no meu entender, o que ele fere o direito autoral do artista é muito pequeno, principalmente se for comparado aos benefícios que ele traz para o artista. Por quê? Uma pessoa que não tem condições de comprar um CD original, compra um CD pirata, fica sabendo das músicas, entra na internet, assiste o vídeo dele no YouTube, pede para os seus amigos, conta para um amigo, conta para o outro, passa para um amigo, passa para o outro. E aquele artista que teve no começo um CD pirata comprado, acaba ficando famoso e em sua maioria por causa daqueles CDs que foram vendidos, que fez com que toda a população tivesse acesso, coisa que ela não teria se fosse depender de eu comprar um CD original. Então, se a gente for analisar o direito penal, ele não pode ser aplicado para todas as coisas por ele ser muito grave. Então, nesse caso, não poderíamos aplicar o direito penal. O artista, sim, ele deveria procurar quem falsificou aquele CD, talvez colocar uma ação civil para rever aquele direito autoral que ele deixou de receber. Mas não significa que temos que prender uma pessoa porque ela fez download de uma música, ou prender uma pessoa porque ela falsificou um CD pirata, ou porque ela vendeu, ou porque ela comprou um CD pirata. Porque no meu entender, já deixando bem claro que eu estou falando da minha posição jurídica, no meu entender, esse tipo de conduta não pode ser classificada como crime. Então, todo mundo fala aí, não pode baixar o CD na internet, senão você vai estar cometendo crime. Na minha concepção, esse crime, apesar de ser formal, por quê? Porque você está violando o direito autoral, está previsto no Código Penal dessa forma, ele materialmente ele é típico. Então, materialmente, isso não seria crime, porque ele não tem conteúdo de crime.
para você ser crime hoje, tem que estar escrito que é crime, tem que ter conteúdo de crime, e a população, o homem médio, ele tem que enxergar aquela conduta como uma conduta criminosa, como uma conduta que ele olhe e pense com repulsão. Hoje em dia, não se enxerga a compra de um CD pirata com repulsão. Na verdade, a grande maioria da população, a maioria esmagadora da população, ou já comprou um CD pirata, ou já baixou uma música do seu artista na internet. Mesmo que aquele artista não tenha disponibilizado de forma gratuita essa música na internet, no meu entender, isso não é crime. Isso não pode ser classificado como uma violação de direito autoral que possa gerar um crime. Claro que isso dentro de uma proporção mínima, não uma proporção máxima, que cause realmente um prejuízo ao artista. Eu estou falando de você que baixa uma música da internet, de você que passa uma música para o computador para poder passar para os seus amigos, de você que comprou um CD pirata, de você que fez uma cópia do CD original e deu para algum dos seus amigos. Você que está causando essa lesão mínima ao patrimônio do artista, o que já falei no meu entender, na verdade não existe lesão ao patrimônio do artista porque você está divulgando o nome dele e isso vai gerar futuramente shows e propagandas e afins para o artista, então na verdade você está gerando patrimônio para esse artista quando você baixa uma música. Você não pode ser classificado como criminoso e você não está cometendo crime algum. Essa é a minha concepção. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou qualquer sugestão, podem deixar na parte de baixo aqui do YouTube, que tem a parte de comentários. Eu peço que vocês favoritem o vídeo se vocês gostarem, se inscrevam no canal, porque isso ajuda na divulgação dentro do YouTube. Até a próxima!